O senador Eduardo Girão comunicou pelas redes sociais que o deputado americano Chris Smith aceitou o convite feito por ele e pelo senador Magno Malta para vir ao Brasil e verificar in loco as violações de direitos humanos no âmbito dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Girão disse: "Convite aceito. Congressista do Comitê de Assuntos Exteriores e Direitos Humanos virá ao Brasil." Juntamente com o senador Magno Malta, estivemos reunidos em Washington com o deputado americano Chris Smith, um dos parlamentares mais longevos dos Estados Unidos, com mandato desde 1981. Ele integra o importante Comitê de Assuntos Exteriores e é o presidente do Subcomitê de Direitos Humanos. Comunicamos durante a audiência sobre a vigorosa ditadura da toga em curso no Brasil, que além de perseguir a oposição e críticos do sistema, já fez vítimas em vários setores da sociedade, como violações gravíssimas ao exercício do jornalismo, empreendedorismo, na magistratura e até no parlamento. Denunciamos que o Brasil tem até presos políticos. Convidamos para uma visita ao nosso país para que ele possa constatar in loco o que está acontecendo. Ele, assim como o mundo ainda acredita, pensava existir uma democracia. Ele aceitou o convite prontamente e ficamos de ajustar sua ida a Brasília em março próximo. Nos acompanharam nesse momento histórico os comunicadores Gerson Gomes e Paulo Figueiredo, este último que sofre uma caçada implacável do regime, estando refugiado nos Estados Unidos, com suas redes sociais derrubadas judicialmente, assim como passaporte retido e até contas bancárias congeladas. O deputado Chris Smith é referência internacional no tema em defesa da vida desde a concepção, liberdade religiosa, liberdade de expressão e de humanos, assuntos que também abordará em sua visita ao Brasil. Paz e bem. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos, e o ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte, graças ao seu presidente, Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de cortes superiores que chegam às suas mãos. Em consequência da inércia do Senado, já houve centenas de apelos a cortes internacionais. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos já recebeu, nos últimos anos, uma série de denúncias de violações a direitos, em especial a liberdade de expressão, relacionados aos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes. A comissão foi informada sobre os jornais estourados, equipamentos apreendidos, jornalistas perseguidos e presos. Foi informada sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens. Foi informada sobre a censura de meios de comunicação. Foi informada sobre a prisão do deputado Daniel Silveira, mas não se manifestou durante os meses em que o parlamentar ficou preso por crime de opinião, nem após sua condenação por palavras em um vídeo. Foi informada sobre a perseguição a jornalistas que são impedidos de exercer a profissão e têm bens e renda confiscados.
Foi informada sobre os ativistas que passaram um ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia em Brasília, mesmo morando em outros estados. Foi informada sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a Mando de Moraes. Foi informada sobre a censura a parlamentares. Foi informada sobre as prisões em massa, confisco de propriedades e tribunais de exceção. Foi informada sobre muitos outros fatos. Há pelo menos 4 anos, há pedidos para que a comissão mande cessar os inquéritos políticos conduzidos por Alexandre de Moraes. Em 2020, o ex-relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Edson Lanza, manifestou preocupação com a decisão de Alexandre de Moraes de censurar cidadãos nos inquéritos que conduz no STF. Lanza disse: acompanho com preocupação decisão do Supremo Tribunal Federal que mandou fechar dezenas de contas em redes de ativistas e blogueiros por alegado discurso de ódio. Deve-se provar em cada caso que foi ultrapassado o limite da incitação à violência, conforme disposto no item 5 do artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 30 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Olá, senador, boa tarde. Como é que o senhor avalia o andamento, o acompanhamento dos casos das pessoas envolvidas com as prisões do 8 de janeiro, que estão sendo julgadas lá no Supremo Tribunal Federal, inclusive após a morte de uma pessoa envolvida nos atos do dia 8 de janeiro? Pois é, eu fiquei estarrecido, participei de uma audiência pública nessa semana e me impactou todos os presentes a opinião de familiares de presos políticos que ainda estão tendo seus direitos vilipendiados. Direito a acesso aos autos, os advogados, a ampla defesa ao contraditório, né? E pessoas com comorbidades, por exemplo, como você tem o Jorginho, que está com depressão profunda, já teve vários atendimentos e pensa em suicídio. Eu expus no plenário do Senado Federal um áudio mudei a voz, né, para não ser identificado, mas de um desses presos que estão com tornozeleira eletrônica, esse está com tornozeleira eletrônica, desesperado que não pode trabalhar, né, assim, sem uma luz, porque está havendo um julgamento político dentro do STF,
totalmente desproporcional, dão 17 anos de prisão para pessoas que entraram aqui, enquanto traficantes corruptos estão tendo aí suas penas aliviadas. Quer dizer, as pessoas sem denúncia, as pessoas sem provas, passando por esse tipo de humilhação porque pensa diferente do sistema político. Quem errou tem que pagar. Quem quebrou, eventualmente, tem que pagar, mas de acordo com a lei brasileira. Não é isso que está acontecendo e nós vamos lutar no limite de nossas forças para buscar a verdade. Eu entrei no STF essa semana também com um pedido para o ministro Alexandre de Moraes para visitar. Olha a que ponto nós chegamos. Hoje os parlamentares do Brasil e o mundo está sabendo disso, porque nós estamos denunciando internacionalmente, nos Estados Unidos, na Europa, América do Sul, em congressos, em eventos na OEA, na ONU. E vamos agora também ao Mercosul fazer esse papel, porque o mundo precisa saber que a gente não está em democracia no Brasil. É uma farsa, né? E nós temos que parlamentares pedir autorização para visitar preso político no Brasil. Olha que mancha na história da nossa República. E aqui, ontem eu peguei no plenário do Senado, era uma sessão, essa semana inteira foi sessão remota, virtual, mas os senadores que estavam, quase todos assinaram, né, para visitar presos. Tem pessoas como, por exemplo, o Naime, que foi bater no hospital com dores, com problemas graves, continua preso. O Silvinei Marques, também, Vasques, o Jorginho, né, e outros brasileiros que estão com seus direitos desrespeitados, direitos constitucionais. Então, eu já consegui, junto aos colegas do Senado, aprovar uma audiência pública também aqui na Comissão de Segurança, para ouvir os advogados dos presos, ouvir juristas. Até o ministro Alexandre de Moraes foi chamado também pelo Senado. Vamos ver se ele vai vir. Se respeita esse parlamento, já é bem a 5ª vez que é chamado, não veio nenhuma, mas a gente vai realizar essa audiência com ele ou sem ele, né? Para que a gente possa ouvir as pessoas e que tudo isso que está acontecendo no Brasil fique às claras. O que está oculto precisa ser revelado à população e a injustiça tem que terminar nesse país, que é um país de gente pacífica, de gente do bem, de gente que não merece esse tipo de ditadura que nós estamos tendo aqui. Senador, e como é que o senhor avalia a questão da atenção aos direitos desses presos, aos direitos humanos? Está tendo uma normalidade no acompanhamento desses casos? Muito pelo contrário, né? A gente viu um brasileiro morto e a família dele estava aqui no Congresso. Olhar nos olhos das filhas dele é uma coisa que dói, porque são 2 adolescentes com sonho de ser médica, passaram, mas estão com a dor profunda de uma morte injusta, né? Um assassinato sob a tutela do Estado brasileiro, porque o pedido tinha sido feito há 2 meses e meio, 8 pedidos de soltura dele da PGR, né? E o cara foi morto, morreu ali sem atendimento praticamente. Então é um absurdo que o STF, que alguns ministros estão fazendo, é desumano. E tudo que a gente planta, a gente colhe. Isso um dia, a gente sabe, a história da humanidade é assim, vai ser mostrado isso. Mas eu acredito na capacidade de reflexão. Todos esses parlamentares, essas pessoas que estão lutando com coragem contra esse sistema, mostrando os abusos que estão acontecendo, sempre de forma respeitosa, de forma pacífica, ordeira, mas com argumentos claros que a Constituição do Brasil está sendo rasgada. Um dia a história vai reconhecer isso. Eu espero que essa injustiça barre, porque tem gente sofrendo. Enquanto eu estou concedendo essa entrevista para você, as pessoas estão me assistindo em casa, no trabalho, tem gente sofrendo ainda. Tem gente presa, político preso. Hoje você tem jornalista, sabia disso? Colegas dele que estão presos. Com passaporte retido, com conta bancária bloqueada, com rede social, um instrumento de trabalho por decisão judicial derrubado, né? Então é um absurdo que a gente está vendo no Brasil com empreendedores que geram 22 mil empregos, como o Luciano Hang, ainda com as redes sociais dele bloqueadas.
Que país é esse? Com o senador tendo o seu gabinete aqui, e não é por corrupção, tendo o seu gabinete invadido, parlamentar com passaporte retido, com rede social bloqueada, né? Esse é o Brasil que você acha que tem democracia? Não tem. Vamos encarar. Por isso muitos brasileiros estão indo para a rua. Dia 10, né, eu estarei com eles, né? Inclusive para que a gente não tenha um comunista dentro do Supremo Tribunal Federal, um político que a vida toda dentro de sindicato, com ideologia, que vai para o STF, que já é tão criticado por ter politicagem dentro, interferência. A gente não pode, a gente tem que resguardar. O Senado está se levantando, finalmente. Não vamos deixar o Senado cair. Precisamos do apoio da população para que os direitos das pessoas sejam respeitados, porque mesmo depois da morte do Clériston, tem gente ainda com comorbidade, gente ainda sem denúncia, preso preventivamente, quanto a lei é muito clara, e a gente não pode descansar com relação à injustiça. Como diz Martin Luther King, uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. E ele mesmo diz, um convite para você, ele dizia também o seguinte, um grande humanista, pacifista: o que me incomoda não é o grito dos violentos, dos corruptos. O que me incomoda é o silêncio dos bons, que a maioria da população é composta de gente do bem. Então vamos nos unir de forma serena, tranquila, mas com persistência, com resiliência, para que o bom senso prevaleça, a verdade e a justiça em nosso país. Muito obrigado, presidente.